Bom, senhores, então agora nós vamos passar para um outro fenômeno ondulatório que se chama difração. Difração. Bom, o que é a difração? Vamos começar definindo. Tá? Se você quiser anotar aí a definição. Difração, por definição, é a capacidade de uma onda contornar uma fenda ou um obstáculo. Gente, meu cabelo não fica certo nesse fone aqui, porque será, hein? Vou enfiar essa franja pra cá, peraí. Aí não fica, cara. Por que só essa franja fica pra... Agora ficou bom, ó. Agora eu fiquei bonitão. Anota aí, difração. É a capacidade de uma onda contornar uma fenda ou um obstáculo. Como assim, professor? Contornar, capacidade de contornar? Como é que isso acontece, hein? Olha só, galera. Imagine a seguinte situação. Nós temos aqui dois obstáculos. E esses obstáculos eles vão produzir uma fenda entre eles. Tá vendo aqui? Uma fenda, um buraquinho, tá? Aqui, imagine que é uma vista superior da superfície de um líquido. A gente está olhando de cima, a superfície da água, por exemplo. Tudo bem? Vamos colocar que essa fenda entre os obstáculos, ela tem um tamanho D maiúsculo, beleza? E aí, alguma coisa produz na superfície desse líquido ondas periódicas planas. Tipo, uma pessoa pega uma régua e começa a bater na água. Uma régua extensa vai produzir ondas planas. Olha que legal. Tá vendo? Você lembra que isso aqui a gente chama de frentes de onda, certo? E outra coisa, a direção de propagação, lembra que ela é sempre perpendicular, ó, às frentes de onda. Essa é a direção de propagação da onda, tá? Bom, o que acontece quando essa onda chegar nessa fenda, nesse buraquinho aqui produzido pelos obstáculos? É isso que nós vamos entender agora, tá? Bom, se uma condição for satisfeita, e que condição é essa, professor? A condição é a seguinte, ó. Colocar o comprimento de onda lambda, tá? Se lambda, comprimento de onda, for próximo, em outras palavras, for da mesma ordem de grandeza do que a fenda D, acontece difração. Então, para acontecer esse fenômeno aqui que a gente está estudando, tem essa condição, que é o comprimento de onda tem que ser próximo da fenda. E aí, professor, tá? Aqui a gente observa que é da mesma ordem de grandeza, né? Eles são próximos, ó. E aí vai ter a tal da difração. Como é que a onda fica, professor? Olha que legal. A onda vai contornar essa fenda. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai espalhar, ela vai divergir de tal forma que agora as direções de propagação da onda, após passar pela fenda, elas são divergentes. A onda espalha. Olha que legal. Chamamos esse fenômeno de difração. E ele está, assim, relacionado, cara, com várias e várias situações do dia a dia.
antes da gente citar essas situações e perceber que é relacionadas à difração. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Tá tranks? Nada? É? Pra mim também. Então tá, todo mundo entendeu o que é a difração e quando ela acontece? É muito simples, ó. A difração é a capacidade ali dela contornar a fenda, né? Ou o obstáculo, também acontece. E quando que ela consegue contornar? Quando o comprimento de onda da onda é próximo da fenda ou do obstáculo. Tá? Tem que ser da mesma ordem de grandeza. Um não pode ser muito maior que o outro. Tá? Quanto maior for a diferença entre o comprimento de onda e a fenda, menos acentuada a difração fica. Como assim, professor? Que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer outro desenho aqui. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fenda e vou reduzir ela. Ó. Eu vou aumentar aqui os obstáculos. Tá vendo? Reduzir a fenda. Bom, essa fenda agora, ela é infinitamente menor do que o comprimento de onda? Não. Ela é menor, mas infinitamente não é. E como que fica a difração? Bom, a gente observa que quanto maior for a diferença entre a fenda e o comprimento de onda, menos acentuada a difração fica. Por exemplo, o que seria isso menos acentuada? Seria uma coisa assim, ó. Sacou? Olha. Desculpa, aqui eu estou aumentando o comprimento de onda. O comprimento de onda não muda. Tá vendo? Por exemplo, no ponto... Aqui no ponto P, a onda ela chega no ponto P. Na situação 1. Na situação 2, a onda não chega no ponto P. Porque aconteceu a difração, porém, menos. Ela é menos acentuada. Então, uma região que antes chegava a onda, agora não chega mais. Porque a diferença entre o comprimento de onda e a fenda se tornou maior. Beleza. Bom, agora vamos relacionar a difração com situações no dia a dia. A situação mais simples que tem é a gente conseguir ouvir uma pessoa atrás de um muro, por exemplo. Imagina, a gente tem aqui um obstáculo, que é um muro, e aqui tem uma pessoa, essa daqui é a pessoa A, e aqui tem a pessoa B. Bom, todo mundo sabe que numa situação como essa, se a pessoa A estiver conversando, a B consegue ouvir. Por que a B consegue ouvir? O som é uma onda. Será que é porque o som atravessa a parede? Isso acontece. Porém, a intensidade do som que consegue atravessar a parede é muito menor do que a intensidade do som que contorna a parede. O som ele faz isso aqui, ó. Ele vai contornar a parede. Por quê? O comprimento de onda do som, nós vamos estudar ondas sonoras, tá? A gente está quase chegando lá. Mas o comprimento de onda do som é de em torno de 1 metro, 2 metros, 3 metros. E um muro? O muro é de que tamanho? 2 metros, mais ou menos. Ó, o comprimento de onda do som é próximo do tamanho do muro. Então o som contorna o muro. E a pessoa consegue ouvir. Fala, Pedro. E como que o copo vai ajudar esse tipo, quando a gente coloca o copo assim na parede para escutar? Aí vai acontecer outro fenômeno, Pedro, que é a reverberação. Se nós vamos estudar um pouco mais para frente também. Tá bom, meu querido? Tranquilo. Pode até acontecer ressonância dentro do copo. Se nós vamos estudar, mas é outro fenômeno.
Dessa forma, isso aí, Pedro, permite aumentar a amplitude do som que está atravessando a parede, não é difração. Bom, mas a difração, ela acontece com todas as ondas. Todas. Raio-X, luz, infravermelho, ultravioleta, ondas sonoras, ondas na superfície de líquido, acontece com todo tipo de onda. Professor, então quer dizer que a pessoa B, ela também vai conseguir enxergar a pessoa A, né? Não. A pessoa B não vai ver a pessoa A. Por que não? Para a gente ver um objeto, nós já analisamos, né, lá em ótica, é necessário que esse objeto esteja emitindo ou refletindo luz e a luz esteja chegando até os olhos da pessoa B. Então a luz teria que fazer isso aqui, ó. Certo? A luz teria que fazer isso. E por que a luz não faz? Ela é uma onda e toda onda difrata. Então a luz difrata. Mas por que ela não contorna o muro? Bom, qual o tamanho da luz? Qual o tamanho do comprimento de onda da luz? Luz visível. Bom, a luz ela vai de 4 até 7 vezes 10 elevado a menos 7 metros. 400 a 700 nanômetros, né? O que isso significa? Que o comprimento de onda da luz ele é infinitamente menor do que o muro. Então vai difratar? Não, não vai ter difração. A diferença entre o obstáculo e a luz é imensa, é infinitamente grande. Então não difrata. Então a luz vai fazer isso aqui, ó. E a pessoa B vai ver? Não vai. A não ser que a pessoa B suba no muro. Aí ela vê. Ah, que legal. Muito bem. Gente, alguma pergunta aí? Algum comentário? Nada? Mas será que tem obstáculos desse tamanho aqui, mais ou menos? Gente, isso aqui é o tamanho de uma célula, uma bactéria, uma molécula, mais ou menos, né? Bom, então, pode ter difração com a luz? Pode, desde que o obstáculo seja muito pequeno. Então, por exemplo, vamos fazer uma experiência agora que vai te permitir ver a luz difratando. Faz a experiência aí, ó. Você vai direcionar o seu olhar para alguma fonte de luz próxima de você aí agora. Pode ser a lâmpada, a janela, alguma coisa emitindo luz. E aí você vai fechar bastante seus olhos. Fecha muito, deixando só uma fendazinha entre eles. E direciona o seu olhar para essa fonte de luz. Talvez você consiga ver umas bolinhas bem pequenininhas, meio transparentes, tá? É um negócio bem sutil. Por isso que talvez você vai ver umas bolinhas pequenininhas que ficam sempre descendo. Elas ficam caindo bem devagarzinho. Faz a experiência e vamos ver se você consegue ver. Vou fazer também. Não, deu certo, Fabrício. Que doideira. Não Você consegui viu, ver cara? também. Aham. Vi, que doideira. Quem é que tá falando que é doideira aí, cara? Não apareceu o nome pra mim. João Manel. Ô, João, você viu as bolinhas, João? Vi várias bolinhas pequenininhas, hein? Legal, né, cara? Uhum. O que será que são essas bolinhas, hein, João? Foi a primeira vez que você as viu, João? Ah, que eu reparei, acho que sim, né? Ah, quando eu era criança, eu ficava viajando essas bolinhas, cara. Ficava deitado olhando pro céu, você fechava os olhos assim, via umas bolinhas. Eu falei, gente, que diabo de bolinha que é essa? Essas bolinhas, gente, são células.
descendo no cristalino. Fica um monte de célulazinhas passando dentro do cristalino. E aí quando a luz, por isso que eu falei para você olhar para uma fonte de luz, né? Quando a luz bate nessas bolinhas, ela difrata, ampliando a sombra lá na sua retina. Então você consegue ver células. Só fazer a experiência aí, cara. Legal, né? Através da equação de difração, que infelizmente não vamos aprender no ensino médio, não aprende equação de difração normalmente, a gente consegue, através dessa equação, e conhecendo a distância do seu cristalino até a retina, calcular o tamanho da célula que você está vendo. De maneira fácil, a gente calcula o tamanho da célula com uma precisão muito boa, só conhecendo a distância do cristalino à retina. Muito bem. Então você acabou de ver difração com a luz, se você fez a experiência, né? Vamos dar um outro exemplo de difração. Agora vamos utilizar uma outra onda, que é muito comum hoje em dia, né? Que são as ondas de transmissão de dados que utilizamos nos celulares 3G e 4G. Qual é melhor, gente? 3G ou 4G? Qual que é melhor? Vocês acham? 4G. 4G é melhor, né? Bom, antes de responder essa pergunta, a gente tem que fazer outra pergunta. É melhor para quê? Melhor para quê? Bom, primeiro vou entender o que parada é 3G, 4G, o que é isso? O G... Gigahertz? Isso, Jair. O G é um prefixo do sistema internacional que se chama giga. E ele vale 10 elevado a 9. Então a gente tem 3 GHz e 4 GHz. Beleza? É uma unidade de frequência. É o número de vezes que a onda oscila por segundo. Tá? Beleza. Quanto que dá esse comprimento de onda? Vamos calcular? V lambda F. A velocidade do som, do som não, das ondas eletromagnéticas é 3 vezes 10 a 8. Então fica 3 vezes 10 a 8, vezes o comprimento de onda, vezes a frequência. Vamos pegar o 3G? 3 vezes 10 a 9. Passa dividindo. 3 dividido por 3 dá 1. 10 a 8 dividido por 10 a 9 dá 10 a menos 1 metros. Opa! 10 centímetros. 10 centímetros. E daí, professor? A onda de 3G tem 10 centímetros. Imagine ela tentando passar por uma janela. Só que não é qualquer janela não, tá, gente? A parede é de concreto, viu? E a janela é um buraco na parede de concreto. E vamos supor que essa janela tem... Qual que é o tamanho de uma janela, mais ou menos, hein, gente? Uma janela tem 1 metro de altura, mais ou menos, né? 1 metro é infinitamente maior que 10 centímetros? Não. Não é. É maior. Mas infinitamente maior, não. O que isso significa? Significa que quando o 3G passa pela janela da sua casa, ele difrata. O 3G vai fazer isso aqui, ó. Então, se você está aqui, ó, sua internet não pega. Mas se você dá um passo, sua internet pega. Isso se sua parede for de concreto, tá, gente? Professor, minha parede é de drywall. Aí a onda atravessa o drywall, nem vê ele, né? Porque isso está muito relacionado com a distância entre os átomos, né? Para difração também. Então,
E se a gente trocar o 3G pelo 4G? Vocês me disseram que o 4G é melhor, né? Ah, o 4G é melhor, professor. É. Se você trocar por 4G, o comprimento de onda reduz. Ou seja, a janela está ficando cada vez maior do que a onda que está tentando difratar. O que vai acontecer? A difração será menos acentuada. Vai ser uma coisa assim, ó. Tem difração, mas pouca. Então, antes, lá com 3G, no ponto A, sua internet funcionava. Agora, no 4G, não funciona. Então, o 3G ele é muito melhor do que o 4G quando estamos pensando em campo de atuação. Beleza? O 3G é muito melhor, ele difrata mais. Mas se a gente pergunta qual é melhor para velocidade de transmissão de dados, o 4G é muito melhor. Porque a frequência maior te permite transmitir mais dados por segundo. Ah, então depende, né? Para que você quer, tá? Isso explica por que tem lugares que a internet não pega de jeito nenhum. Por exemplo, no Mineirão. Mineirão não funciona. Internet dentro do Mineirão é um saco. Por quê? O Mineirão é uma panela de concreto. Concreto, que as ondas não passam. E tem uma fenda em cima gigantesca. Uma janela gigante. Quando a onda passa, o que acontece? Ela passa direto. Ela não vai difratar. Por quê? A fenda é infinitamente maior do que o comprimento de onda. Ele não entra lá dentro. Bom, como é que a gente corrige isso? Professor, eu quero 4G. Não, na verdade, professor, eu quero 5G. É muito mais rápido. Mas aí você está me contando aí que vai ter um monte de lugar aqui em casa que não vai pegar por causa da difração. Mas eu quero 5G, professor. E aí, como é que resolve o problema? Você vai ter que colocar mais antenas. Por quê? Quanto mais antenas você tiver, maior é o campo, quer dizer, menor é o campo de sombra. Por exemplo, você põe uma antena aqui, ó. Olha o que acontece lá com 5G. Aí você coloca outra antena aqui, ó. Ó, observe que você está cada vez, né, atuando em uma região maior atrás dessa parede de concreto, né? Ó. Põe outra antena aqui, ó. E aí é como se a onda estivesse difratando. Certo? Como lá no 3G. Então o custo, né, para as operadoras, 5G é muito maior, tem que ter muito mais antena, senão não pega, a não ser que você esteja no meio da rua, assim, agora tá funcionando legal. Mas você entra para casa, não pega mais. Entendeu, gente? Dúvidas?